a ter um conhecimento maior aí. Certo. Em primeiro lugar, eu vou só dar uma passada rápida aqui nessa apresentação que eu costumo fazer, porque algumas pessoas até não têm esse conhecimento. Eu acredito que não é o seu caso, Alessandro. Ok. Eu estou vendo que agora entrou também o Santinho Souza. É o Marcelo. Marcelo, desculpa, é porque eu só vejo só o que está aparecendo aqui para mim na tela. Ok? Tá. No meu caso mesmo, eu não conheço esse curso, né? Não sei. Ok. Eu conheço o que a professora Leisiane falou, que é importante pra gente, tal, aí eu Sim. queria conhecer sobre o curso. Eu vou dar uma passada rápida aqui, apenas para mostrar a diferença do sistema cartesiano e do geométrico, e daí a gente vai gastar um pouquinho mais tempo falando sobre o curso propriamente dito, tá ok? Ok. Eu queria, em primeiro lugar aqui, Richard também entrou. Apenas para falar um pouquinho da minha formação, inclusive, Alessandra, porque eu trabalhei mais de 25 anos no setor automotivo e eu trabalhava em desenvolvimento de produtos, ok? Ok. E em 2004 comecei a trabalhar num projeto para a GM, o que me levou a estudar a parte de EDIT, tá? Então, eu estudei, na época, a partir de 2004, principalmente o que a ISO ela solicita, né? E depois eu fiz uma parceria com a TechEasy, que hoje eu represento, aonde que eu estou vendo que tem um cachorro aí no fundo da. Certeza não vou ver. Sem problema. Tá, tem mais alguém conectando, então eu estou vendo mais uma mensagem aqui. Bom, então, com a TechEasy foi onde que eu aprendi principalmente a parte da ASME, né? Que ela, no caso, ela tem um outro enfoque. O interessante é que eu conheço tanto uma quanto a outra, ok? Quanto algumas empresas que eu trabalhei, porque eu saí da indústria, foi em 2014, então é bem recente, e daí foi algumas empresas, ou que eu treinei, ou que eu dei consultoria, ou que eu faço parceria com eles, tá? Só para ter uma visão geral com quem eu já trabalhei. Aqui, apenas para falar quem eu represento, eu tenho alguns treinamentos nessa área de desenvolvimento de produtos, a parte de metrologia, gestão de projetos, e da TechEasy, principalmente, a gente tem alguns treinamentos, como fundamentos, aplicações, ou então a gente pode ter fundamentos com inspeção, que o enfoque é mais para a qualidade, cadeia de cotas, DFA, DFM. E o treinamento, então, que eu estou propondo, até aqui estou falando a ser confirmada, mas eu coloquei uma data que seriam 2 sábados, seria no dia 30 de setembro e no dia 7 de outubro, ok? Esse curso aqui, ele é um curso de 8 horas, e o meu foco principal, ele é você conhecer, como é um curso bem rápido, 8 horas, né? Ele é um curso que você vai saber, principalmente, interpretar todas as características, né? Até só para você estar vendo aqui, é o livrinho que eu traduzi, do pessoal da TechEasy, ele está todo em português. E são, no caso você, Alessandro, você conhece, né? Eu não sei, eu estou vendo o Richard aí, eu não sei se você já conhecia esse livreto aqui, Richard. Na verdade, eu sou engenheiro, né? Eu vim da indústria aeronáutica, trabalhava aqui na Embraer até dezembro.
O meu contato com o GDIT, ele começou em meados de 2005, 2006, quando eu trabalhava na Ford, e aí eu fiz alguns treinamentos relacionados a GDIT. Inclusive eu fiz com o Maurício Van Dek, não sei se você conhece. Sim, eu conheço ele pessoalmente. Então, eu fiz treinamento com ele, mas isso há 10, 12 anos atrás, né? Ah, ok. Então, assim, não é uma coisa desconhecida para mim, mas eu não domino a técnica, a ferramenta. Entendi. Depois eu vou falar um pouquinho mais, eu vou só introduzir um pouquinho para o restante do pessoal, que o meu objetivo nesse treinamento é realmente a parte principalmente de interpretação, por ser um curso mais rápido, né? Apenas para você ter uma ideia, esse treinamento de fundamentos que eu dou pela TechEasy, eles são 24 horas, e o de aplicações, eles são mais 16 horas, né? Então, você já tem aqui 40 horas. Mas, devido a uma necessidade do mercado, que eu também lancei esse treinamento, que seriam de 8 horas, que ainda também tem muita gente que precisa desde o básico, tá ok? Deixa eu apenas falar um pouquinho, né? A gente sempre tem a parte de desenvolvimento de produto, né? E a gente preocupa em diversas fases, a gestão de projetos, onde que a gente estabelece diversas fases de projeto quando a gente está desenvolvendo, né? Eu vejo que o que eu estou chamando aqui de fase representativa, a gente já precisa começar a análise de GDIT, análise das tolerâncias, né? Eu dividi dessa forma, não que todo mundo faça um cronograma dividindo em 4 partes, mas apenas para a gente entender que nós temos uma parte conceitual, representativa, industrialização e produção. E a curva de desembolso que tem no desenvolvimento de produto, ele começa pequeno, nessa curva rosa que você está vendo, ele começa pequeno aqui na parte conceitual, representativa começa a aumentar. Por que eu chamo representativa? Quando a gente está ali fazendo até a validação de design. A parte de industrialização é quando nós compramos os equipamentos, ferramentais. Então, aí é onde que eu tenho o meu maior custo do desenvolvimento do produto até o início de produção, tá? Mas, por outro lado, todo projeto sofre modificações, isso é muito comum, né? Vocês que também já trabalharam com isso, vocês sabem disso, né? Mas o fato é que quanto mais tarde eu faço, então, essas modificações, eles impactam diretamente, aumentando o meu custo. Por isso, eu preciso pensar sempre em modificações, eu preciso pensar sempre em trabalhar em tolerâncias, se possível, o mais cedo possível, de forma que esses custos, porque eles normalmente sobem exponencialmente, tá certo? Bom, por isso que a gente precisa de um projeto robusto, né? Que é aquele que não vai sofrer variações durante a produção, tá certo? Como a definição de tolerâncias, ele depende diretamente de um bom FMEA, ou a definição da própria função propriamente dita, né? Eu, por exemplo, eu trabalhava dessa forma aqui, que a gente fazia análise funcional do sistema, né? A gente fazia depois uma análise funcional interna, onde que cada componente, a contribuição deles para o sistema, e depois, com isso, eu ia fazer a avaliação do FMEA de design, né? Para aqueles que ainda não estão acostumados, que estão ouvindo, num outro momento eu posso explicar sobre essa validação, sobre o que significa o DFMEA, tá ok? Mas, principalmente, eu vou ter as minhas saídas do DFMEA.
E essas saídas aqui, eu gosto de frisar, principalmente a parte dos cálculos, as cotações e tolerâncias. Aqui que eu preciso avaliar o seguinte, porque muitas vezes quando eu faço uma análise de FEMEA, se possível, antes de você fazer até o primeiro protótipo, quais são as tolerâncias, o que eu preciso considerar em termos de condição máxima e mínima que possa interferir, então, na função do meu projeto. Eu preciso ter isso claro e, de uma forma, um plano virtual ou de protótipo para que eu possa construir esse projeto robusto, né? E daí eu gosto muito dessa foto aqui, porque eu mostro o seguinte, agora eu preciso colocar todas elas juntas, que elas montem da primeira vez e que elas funcionem também da primeira vez, e depois no mercado de reposição, elas precisam também funcionar com a mesma performance, né? E nisso a gente tem que pensar na intercambiabilidade das peças. Muitas vezes, eu também quando falo sobre essa parte de EDIT, alguns pensam, é só peça seriada é que se aplica isso, né? Eu também gosto dessa outra imagem, né, que eu costumo falar o seguinte, eu preciso mandar o meu astronauta engenheiro lá. Só que quando ele chega, ele fala assim, olha, a peça ela não encaixa, né? Então, você imagina o que significa isso. Mesmo que for apenas uma peça, eu preciso fazer com que ela encaixe da primeira vez e funcione com a performance esperada da primeira vez. Aqui tem uma outra situação, é um caso real, que aconteceu em 2010, com o Airbus A380. Ele tinha 669 pessoas dentro desse avião, e logo depois da decolagem, ele teve uma explosão da turbina, e como eram 4 turbinas, ele desligou a turbina, mas precisou ficar rodando até descer novamente, né? Aqui teve projeção de parte da turbina contra a asa, e aqui uma peça que caiu em solo, e como ficou o estado aqui da turbina, né? Imagine você viajando, e daí você vê um rasgo na asa do avião, né, do seu lado esquerdo, né? Qual seria a sensação, né? Depois de uma explosão, principalmente. E essa é uma peça da turbina que caiu, ela teve esse rompimento numa residência, e por sorte não houve nenhum acidente fatal. O que causou isso daqui? Uma peça que, pelo tamanho que vocês veem aqui, 6 milímetros, ela devia ter um diâmetro de aproximadamente 15 milímetros, 12 milímetros aqui, né? E você vê aqui o rompimento, e daí foram medir, eles verificaram que de um lado você tinha 1,42 milímetros e na outro lado você chegou a 0,3 milímetros de espessura, né? O que aconteceu que nessa região que tinha pouca espessura, houve uma atomização do óleo, porque aqui é uma passagem de óleo, e a atomização foi o suficiente nessa região que é muito aquecida de ter uma explosão, né? E principalmente o problema é que quem construiu essa peça, você tinha um datum que estava especificado, mas na hora de construir, o fabricante utilizou um outro datum, né? E foi isso que causou esse acidente, que teve um custo extremamente alto para a própria Boeing, e certamente a Boeing passou para esse fornecedor da peça. Por que isso ocorreu, né? O uso do datum que não foi o que estava especificado em desenho. Apesar de que a gente sabe que, às vezes, pode ser na fabricação, como pode ser que quem especifica, muitas vezes, não sabe como coloca um dado corretamente. Aqui eu gosto de falar, às vezes, de spill, né, que é o problema de parada de linha. Eu não sei o caso do Richard, certamente o Alessandro conhece, mas quando a gente tem um spill, a possibilidade de montar no veículo, né, a gente tem parada de linha,
Esse dado, eu não sei se ele está atualizado. Eu sei que eram $500 para cada minuto, né? A gente fornece uma peça que custa R$ 200 ou até menos, mas a gente não pode parar uma linha de produção, né? Bom, o principal aqui é que nessa questão de variação das peças serem intercambiáveis, o cliente ele precisa saber definir de forma que aquilo que o fornecedor ele for interpretar, e o fornecedor precisa ser capaz de interpretar de forma para enviar exatamente o que cada um está pensando. E daí eu também costumo mostrar esse gráfico e eu pergunto, né, o que é uma tolerância ideal? Uma tolerância apertada ou uma tolerância aberta, né? Se eu sou engenheiro de produto, eu vou falar o seguinte, eu vou pegar essa curva azul que você está vendo, né? Quanto mais apertada for minha tolerância, menos possibilidade da falha na minha peça, tá certo? Quanto mais aberta for a minha tolerância, maior será a possibilidade, então, maior será o custo, né, de falha que eu vou ter. Por outro lado, se eu sou da produção, o que vai acontecer? Quanto mais apertada for a minha tolerância, então maior será o custo de produção. Você pode ver nessa linha rosa aqui, né? Agora, quanto mais aberta, eu vou preferir uma tolerância mais aberta, correto? Por isso, nós precisamos, então, encontrar qual seria o ponto ótimo, né? Nesse caso aqui, eu fiz a soma das duas curvas, então preciso achar qual seria esse ponto ótimo da tolerância. Então, essa é uma das considerações que a gente precisa colocar. Aí a gente vem uma outra questão, que é falar um pouquinho da história do sistema cartesiano e geométrico. O sistema geométrico ele é bem mais recente que o sistema cartesiano, né? E todos nós aprendemos na escola o sistema cartesiano, né? O sistema geométrico pouco se ensina na escola. E aqui foi um levantamento que eu fiz no ano passado da história. Você observa que, principalmente do lado da ASME, você tem uma evolução que ele chega até 2009, que é a última atualização da ASME, e a ISO ela começa em 1969, né? E quando eu fiz isso daqui, a última atualização da ISO era 2012, mas a gente já tem agora, saiu nesse ano, 2017, a nova atualização da 1101. Tá ok? Um pouquinho da história, como que vem evoluindo essas normas. Ô João, Sim. como é que tá, pergunta, curiosidade, hoje que o pessoal fala de PMI, MBD, né, que hoje o 3D carrega toda a informação de dimensão, né, modelos 3D, como é que a norma se adaptou a essa nova realidade aí? No caso, quando eu falo da norma ASME, você tem uma norma específica para ela. Se não me engano, é Y14.43. Eu não tenho certeza desse número, não. Ok? No caso da ISO, ela colocou dentro da própria 1101, onde que ela sempre fala como que fica no desenho 2D e como fica também no 3D, como tem que ser a indicação. Tá? Era essa mesmo a sua pergunta, Richard? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, eu vou falar a minha experiência, né? Lá na Embraer, já, sei lá, desde 2010, 2011, que novos programas, eles são paperless. Você não tem mais desenho 2D para fabricar, para montar, não existe mais. Programas novos, né? Então, a minha questão é como é que a norma se adaptou a essa situação, ou não se adaptou, o cara ou a empresa tem que adaptar a norma à realidade do que ela tem dentro da fábrica.
Não sei se você está a par disso, é uma curiosidade. Como eu te falei, foi esses quesitos mesmo da norma, tá? No caso, a ISO, ela é mais recente, a atualização dela. E a ASME já tem mais tempo que ela fez essa atualização, ok? Então, quando eu falo mais antiga da ASME, a gente está falando, acredito que deve ter um pouco mais de 10 anos, mas não é tão antiga assim também, né? Uhum. Ok? Ok. Bom, para quem não conhece, que está ouvindo, né, só falando a diferença do sistema cartesiano, principalmente nesse exemplo, é que a localização, eu vou utilizar esse sistema onde que a gente está cotando 75 mais ou menos 0,1, e eu uso a tolerância da localização diretamente em cima daquelas cotas cartesianas, né? No sistema geométrico, essas cotas passam a ser básicas. Se eu estou falando segundo a ASME, se eu estou falando segundo a ISO, a gente chama de TED, né? E aonde que eu defino claramente quais são as referências para falar, então, como que se localiza esses furos, né? É apenas um exemplo para mostrar a diferença entre eles. No sistema cartesiano, então, a gente tem algumas desvantagens, tá certo? Que eu vou mostrar um pouquinho mais aqui. Só para lembrar, esse gráfico que eu havia mostrado, que se eu tenho esse problema de ser mais apertada ou mais aberta, se eu tiver condição de abrir a tolerância sem comprometer a função da minha peça, isso seria o ideal, correto? Do ponto de vista de custo. Então, a primeira coisa que a gente tem, quando a gente compara o sistema geométrico com o sistema cartesiano com o geométrico, o sistema cartesiano você tem uma zona retangular ou quadrada, né? E o sistema geométrico, ele tem circular, que a gente já tem um ganho de 57% na zona de tolerância, sem comprometer a funcionalidade do produto, né? Um outro exemplo que a gente eu gosto de dar é essa dimensão, por exemplo, no sistema cartesiano, eu tenho 38 milímetros, mais ou menos 0,2, tem a tolerância geral aqui. Aí, se eu sou fornecedor, eu vou te entregar essa peça, eu vou falar, ela está aprovada, está entre mais ou menos 0,2, total de 0,4. Daí eu coloco no desempenho, daí você coloca no desempenho a mesma peça, você é o cliente, você vai falar comigo, não, está reprovada. Né? Você vê que a diferença é significativa dependendo da referência que eu tenho. Tá? Então, o sistema geométrico é a forma clara que ele define onde que parte as suas referências. Né? E também, quando eu vou pensar em trabalhar, eu tenho que pensar na função da peça. Por exemplo, aqui eu tenho isso aqui vai ser um suporte que vai sustentar uma lâmpada. Essa lâmpada ela tem uma inclinação de no máximo 0,1, de forma que ela tenha uma iluminação adequada. Como a base dela é cerâmica, eu tenho que pensar que uma base cerâmica ele é frágil, pode romper se a planicidade for menor que 0,05. E dessa forma, então, com esses requisitos de projeto, eu consigo definir claramente o que eu preciso cotar aqui nessa peça, né? Porque cada controle geométrico ele está garantindo um requisito de projeto, tá ok? Eu fiz até com uma aluna, a gente pegou uma peça de um motor e essa peça você tinha uma superfície maior, uma outra superfície um pouco menor, e elas são superfícies paralelas. E daí a gente simplesmente referenciou essa peça, né, e medimos referenciando nos dois lados e encontramos, por exemplo, no lado menor, ele 24,04, mais ou menos 0,02. Aqui é a incerteza de medição do instrumento que a gente estava usando. E referenciando pelo outro lado, eu tive 24,23, mais ou menos 0,02. A gente teve uma diferença de 0,19 milímetros.
E, por exemplo, se essa peça tivesse uma definição no sistema cartesiano, 24 mais ou menos 0,1. Se eu referenciar pelo lado maior, ela fica reprovada. Pelo lado menor, ela fica aprovada. Então, é uma simples medição que a gente fez para demonstrar isso. Tá? Aqui a gente já começa um exemplo que a gente cita nesse treinamento. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho um requisito que essa peça é uma flange e ela vai montar nesse corpo. E o meu requisito primário é que a superfície A ela precisa estar em contato total com essa peça. E eu tenho um cubo nessa flange, né? Que ela precisa, nesse lado fêmea, ter o menor movimento radial. Então, com essas informações, eu consigo determinar qual seria o diâmetro para o lado fêmea, né? Através da condição virtual do cubo, eu vou pegar o diâmetro, né, na sua maior dimensão, e mais o maior erro que ele pode ter. Eu acho a condição virtual, 59,9. Com esse, então, valor da condição virtual, ele tem que ser a mesma condição virtual do lado fêmea. E eu somando também os erros que tem aqui, eu consigo chegar, então, no valor que seria o diâmetro, então, que eu deveria colocar aqui no lado fêmea. Uma das coisas interessantes que a gente usa, né, eu vou precisar acelerar aqui, porque eu acho que eu tenho pouco tempo, que eu estava vendo aqui. Mas eu tenho aqui que eu posso ganhar campo de tolerância quando eu uso a condição de massa material, tá certo? E principalmente, isso aqui eu já ganho 50% de zona de tolerância. Mas quando eu sei usar a condição de zero massa material, eu ganho mais 50% de campo de tolerância. Eu retrabalho com diâmetro interno, ok? Bom, isso daqui é apenas para a gente falar rapidamente sobre a questão da vantagem, mas o treinamento a gente gasta a metade, as primeiras 4 horas, principalmente definindo o que são os elementos, definindo essa parte conceitual, que ela é muito importante no início do treinamento, para que a pessoa possa compreender, toda a parte de simbologia, né? E também bastante material sobre a parte dos datums, né? Como que você referencia a peça e quais são as formas que você tem que colocar no desenho. O que significa cada uma dessas formas, né? E mesmo no segundo dia, a gente ainda trabalha com essa parte das referências, né? E aí que a gente entra, então, a interpretação de todos os elementos geométricos. E a gente chega a introduzir o que significa, por exemplo, perfil composto. Como se interpreta isso? E também quando você tem posição composta, né? Que é aquele tipo de tolerância que você tem 2 segmentos. Um que você fala localização, o outro que você fala sobre a orientação ou sobre a forma. Tá certo? Que então esse curso seria o primeiro dia, principalmente na parte conceitual, já introduzindo os dados, e no último dia, então, a gente ia terminar a parte de datum e como que você interpreta os diversos elementos, tá certo? Bom, esse curso, ele não é um curso aprofundado, né? Até porque, pelo tempo que a gente tem, não teria condição da gente aprofundar nele, né? Como eu disse, os cursos que eu dou aí para a indústria, tem um de 32, um outro de, quer dizer, 24 horas e o segundo de 16 horas, né? E se eu fizesse a cadeia de cota, que eu nem comentei aqui, seriam mais 16 horas, tá certo?
Bom, vou abrir para pergunta aí para vocês. De repente, alguma coisa que eu não falei aqui, né? Então, eu entendi, João. Então, basicamente seria um curso de interpretação, né, Sim, de GDIT, né? Eu vi que você tem uma certificação também, né, de participação no curso, é isso? sim. Eu dou uma certificação, sim. Tá, entendi. Legal. Uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi que eu não conheci esse programinha aqui do Zoom, né? Eu vi que tem uma opção de records. É permitido gravar o curso para consultas futuras ou você costuma não autorizar? Não, no caso, nesse caso, eu não coloco ele para gravação, não. Tá Entendi. ok? É o Tá, acordo que eu tenho com a TechEasy, que eu não gravo eles. entendi. Tá? Legal. Uma outra pergunta. Como eu havia comentado com você, eu já adquiri o manualzinho, né, do Sim. GIT, e eu vi que no aquele material informativo você colocou um valor lá, incluindo o material didático, que seria o próprio manual, né? Caso eu faça o curso com você, aí dá para bater o valor do... Sim, sem problema. É só Legal. você colocar, você faz a opção, qual o valor, a forma que você vai pagar, e depois no final lá você coloca, tem um campo livre, né, para você escrever o que você quiser. Daí você fala que você já possui o livro, então por isso, para poder ter o desconto também já desse guia de bolso. Legal. Beleza, João. Acho que da minha parte é isso mesmo. Legal Tá. conhecer a proposta do curso. Aqui, alguém levantou a mão, quer falar? Levantou, mas depois eu acho que desistiu. Bom, alguma pergunta, Richard? Não, tranquilo, entendi qual que é a proposta do curso, João. E para mim está bem claro a finalidade do mesmo. Por mim, tranquilo. Tá. Souza, tem alguma pergunta? Eu só não estou ouvindo o Souza aqui. Bom, tá ok. Eu estou aí aberto. Também, se tiver mais dúvidas, vocês podem me ligar no meu telefone, ele tem o WhatsApp, ou me mandar e-mail também. Qualquer outra dúvida que vocês quiserem falar, tá certo? E também, se onde que você estiver trabalhando, se quiser que a gente apresente uma proposta mais completa, a gente também pode fazer uma visita a vocês. Tá Ok? ok, João. Tá ok, então. Muito obrigado, viu, João? Obrigado. Tá ok, obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço, tchau.